Olá, amigos e amigas, a graça e a paz de Cristo seja convosco. Hoje eu gostaria de pensar com você sobre um assunto que está muito presente em nosso dia a dia. Afinal, nós estamos às vésperas das eleições presidenciais. Hoje eu gostaria de pensar com você sobre política, sobre dois aspectos. O cristão, ele pode participar da política e como ele deve lidar com a política. Amados, Aristóteles certa vez disse que o homem é um animal político, é um ser político. E é bem verdade. Afinal, o homem pode até ser apartidário, mas nunca apolítico. E nesse mapa nós encontramos três tipos de pessoas: os alienados, os conscientizados e os engajados. Mas afinal, o cristão, ele pode participar da política? Evidente que sim, desde que ele não seja um alienado. Amados, quando Deus colocou o homem no mundo, Ele deu-lhe a ordem de ser gestor da criação. A política, ela é a arte de governar, a arte de gerir. A política é legítima, é absolutamente legítimo que um homem e uma mulher de Deus abracem a causa política. O poder civil, ele é um chamado, ele é uma vocação. O apóstolo Paulo vai dizer em Romanos capítulo 13 que a autoridade constituída é ministro de Deus. O problema não é a política, o problema é a corrupção que se infiltrou na política. Mas não é verdade que é o poder que corrompe. O poder, ele apenas revela os corrompidos. Não é o meio que corrompe o homem, mas o homem que corrompe o meio. Amados, em tempos de crise, Deus levanta homens e mulheres para governar. Foi assim que aconteceu com José no Egito. No tempo da bonança, Faraó governou, mas no tempo de crise, só homens de revelação e mulheres de revelação que podem governar. E Deus levantou José ali no Egito. Foi assim com Daniel na Babilônia, com Neemias em Jerusalém. No entanto, o propósito original da igreja, dado por Deus, não se encontra em ativismo político. Nós sabemos que a Bíblia diz que quando o justo governa, o povo é abençoado. E quando o ímpio governa, o povo geme. Mas repito, a ideia original de Deus para a igreja não se encontra em ativismo político. É um grande erro pensar que é dever dos políticos proteger e lutar em defesa das verdades bíblicas e dos valores cristãos. Nós devemos sim votar naquele ou naquela que defende os padrões bíblicos, que luta em defesa dos padrões bíblicos. Mas repito, a ideia original de Deus para a igreja não consiste em ativismo político. Nós temos o direito e até mesmo o dever de exercer a nossa cidadania. Mas, como cristãos, devemos lembrar que nós também somos cidadãos do céu, que devemos tentar discernir, separar o dever civil com o chamado à pregação do Evangelho. Por que eu estou falando isso? Porque eu percebo que tem muitos cristãos muito engajados com a defesa dos seus ideais políticos. Bom seria se estivessem tão engajados com a pregação do Evangelho, assim como estão engajados com a defesa dos seus ideais políticos. A missão do cristão não está na defesa dos seus ideais políticos. A missão principal do cristão está na proclamação do Evangelho da graça. A nossa esperança não está nos políticos. A nossa esperança está em Deus. Feliz a nação cujo Deus é o Senhor. Não é feliz a nação cujo A, ou B, ou C é o presidente. Então o cristão, ele deve evitar perder tempo politizando e pregar o Evangelho.
Bem-aventurados seriam se fossem perseguidos pela pregação do Evangelho e não pela propaganda partidária e veemente defesa em favor de um partido e de um candidato. Esse não é o chamado do cristão. O chamado do cristão é o chamado de pregação do Evangelho. Em Mateus, capítulo 28, versículo 19, na grande comissão, não está lá dizendo: ide e fazei defesa dos seus ideais políticos. Mas é ide, pregai o Evangelho e fazer discípulos de todas as nações. Amados, os juízes desta terra podem falhar e falham. Os legisladores podem se corromper e se corrompem. Os governantes podem perder a governabilidade e perdem. Mas o trono de Deus jamais será abalado. Em Isaías, no capítulo 33, versículo 22, diz: porque o Senhor é o nosso juiz, o Senhor é o nosso legislador, o Senhor é o nosso rei. Ele nos salvará. Dele vem a nossa salvação. De Deus é que vem a nossa esperança, a nossa salvação. Eleva os meus olhos para os montes, de onde me virá o socorro. O meu socorro vem do Senhor, que fez os céus e a terra. Essa mensagem é para que você reflita que eu não estou aqui dizendo que você não deve exercer a sua cidadania, que você não tem o direito de se expressar, que você não tem o direito de defender ideais. Mas eu estou aqui dizendo que bom seria se você estivesse tão engajado com a pregação do Evangelho, que é que pode mudar e transformar a vida das pessoas, que é quem pode mudar essa nação, como você está engajado com a defesa dos seus ideais políticos, que talvez só tenha trazido divisão, antipatia. Lembro que nós somos livres, como cristãos nós somos livres, mas escravos de Cristo. Nosso chamado é a pregação do Evangelho. Que nós possamos ter a consciência de que a nossa missão principal, a missão do cristão, é o chamado à pregação do Evangelho. E que Deus te ilumine e te abençoe. Um abraço.